Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a vida de Miriam, a irmã de Moisés. E nós vamos, para isso, meditar no texto que está em Êxodo 15, de 1 a 21. Depois nós vamos ler outros textos complementares, mas o texto base será esse. Esse texto começa com um cântico de Moisés e o povo. E depois, ao final, nós vamos ter o cântico de Miriam. Diz o texto: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Como resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Soprastes com teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas, estendestes a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvastes. Com a tua força, o levastes à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Até aqui foi o cântico de Moisés com o povo, exaltando a grandeza, a suficiência e todo o poder de Deus que os fez atravessar o Mar Vermelho, mesmo perseguidos pelo exército de Faraó, e derrotou o exército de Faraó. A partir do versículo 20, começa o cântico de Miriam e das mulheres. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Nós pegamos aqui um momento intermediário da história de Miriam. Porque a história de Miriam é relatada na Bíblia desde o nascimento de Moisés. Aqui Moisés já tinha conduzido, já tinha liberto o povo, eles já tinham atravessado o Mar Vermelho e cantaram esse cântico de exaltação a Deus. A, a mãe
de Miriam é Joquebede, que era casada com Arão. E com Arão, ela teve Moisés, Arão e Miriam. Eles eram levitas, eram de família de levitas. Miriam, ela nasceu no Egito, no tempo da escravidão. E no tempo que Moisés nasceu, havia uma ordem do faraó para que as parteiras matassem todos os meninos que nascessem. Mas as parteiras, elas temeram ao Senhor e não obedeceram essa ordem. Então o faraó manda uma ordem direta, que era para matar os meninos que fossem encontrados. E por causa disso, Miriam já vai ter um destaque e um registro, porque a mãe de Moisés consegue escondê-lo por 3 meses, mas depois disso, ela coloca Moisés num cesto, e pela história relatada na Bíblia, nós vemos aqui uma atitude já ousada e proativa de Miriam, acompanhando aquele cesto ao longo do rio, inclusive oferecendo à filha de Faraó alguém para amamentar Moisés. Imaginem a ousadia de Miriam. Imagina-se, né, que ela fosse nova nesta época. Imagine a ousadia dela de se aproximar da filha de Faraó e oferecer alguém para amamentar Moisés. Então, ela já demonstrava que era uma mulher ousada e de fé. Ao longo da história, nós vimos também que ela é chamada por Deus, junto com Moisés e com Arão, para servir, para exercer liderança no deserto. E vejam que ela exercia uma liderança forte, porque o texto, a partir do versículo 20, diz que, primeiro, a chama de profetisa, e diz que ela tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela. As mulheres aderiram àquele louvor, àquele cântico de Miriam e cantaram juntas com Miriam. Então, deste texto, nós podemos concluir que ela exercia uma liderança e uma liderança forte. Então, vejam, desde lá, muito nova, exercendo já uma posição de ousadia, acompanhando o cesto, providenciando, chegando perto, né, da filha de Faraó, oferecendo a alguém para amamentá-lo, e através disso, a mãe de Moisés teve a oportunidade de criá-lo. Então, Moisés teve a oportunidade de ser ensinado na lei do Senhor. Então, hoje, nós vamos meditar um pouco sobre dons e chamado. Porque, a despeito de tudo isso que Miriam viveu, a despeito de ter sido chamada para exercer essa liderança junto com os dois irmãos, num determinado momento, Miriam é tomada pela inveja ao olhar para Moisés e o relacionamento que Deus tinha com ele. E não satisfeita com o que Deus tinha colocado nas mãos dela, ela se ressente, naquele momento, sente inveja, e nós vamos ver o que aconteceu. Então, vejam, Êxodo 2, de 1 a 10, conta esta história do começo, do nascimento de Moisés. Diz o texto: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino, aqui é mencionada apenas como irmã do menino, mas é Miriam, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Veja que ela agiu com estratégia, com propósito. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança
e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, Miriam: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Olha a perspicácia, né? O discernimento de Miriam. Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino, a sua mãe. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o seu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Então vejam que Miriam já demonstra características de liderança, mesmo ali, naquele momento, no nascimento de Moisés. Ela agiu com estratégia, ela demonstrou que teve discernimento, teve iniciativa. Ela foi usada por Deus primeiro no âmbito da família, para preservar a vida de Moisés. Deus já tinha um plano estabelecido, traçado para Moisés. E ele usa Miriam para preservar a vida de Moisés. Veja que ela foi usada também e destemida para acompanhar o cesto. Tá? Mais ousada ainda ao se dirigir à filha do faraó. E mais tarde, Deus usa Miriam e envia Miriam para um chamado específico, para participar do plano de libertação do seu povo. Miqueias 6,4 diz o seguinte: Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Vejam, para quem gosta de dizer que a Bíblia coloca as mulheres numa posição inferior, vejam o que o texto diz. É o próprio Deus quem está dizendo isso. Te enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Então Deus chamou os três para ir adiante do povo, liderando aquele povo. Então o texto diz expressamente que Miriam foi enviada por Deus para participar daquele processo de libertação do povo. Um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade também. Miriam lidera as mulheres após a travessia do Mar Vermelho. O próprio texto, o primeiro texto que nós lemos, diz isso, que as mulheres a seguem naquele cântico, e ela é chamada de profetisa. Então, percebam que é bem claro o dom que Deus colocou nas mãos de Miriam e o chamado também que ele colocou na mão de Miriam. Mas também nós vamos encontrar a rebeldia e a desobediência por parte de Miriam. Números 12 relata que Miriam e Arão, os dois, criticaram Moisés por se casar com uma determinada mulher. Mas, na verdade, aquela atitude, dizendo que era uma crítica ao casamento, aquela atitude revelou, na verdade, um sentimento de inveja em relação a Moisés. E, na realidade, aquela rebelião não era exatamente contra Moisés. Primeiramente, era uma rebelião contra o Senhor. Porque foi o Senhor quem chamou os três e deu a cada um deles um dom específico, um chamado específico. Moisés foi chamado para ser o libertador. Arão também tinha um propósito específico. Quando Moisés disse para o Senhor: Eu não sei falar, eu sou pesado de língua. O Senhor então fala: Arão falará por você. Então, cada um dos três, embora todos estivessem participando da mesma missão de libertar o povo, cada um tinha um chamado específico. E Números 12 nos conta, a partir do versículo 2. E disseram Arão e Miriam: Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam: Vós três,
saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Vejam, eu disse para vocês antes que os três estavam na mesma missão para cumprir o mesmo objetivo: libertar o povo do Egito, libertar o povo da escravidão do Egito. Porém, Deus estabeleceu uma função para cada um dos três, dentro da sua soberania. E ele diz aqui no texto, quando Moisés é confrontado, né? E eles reclamam, por acaso o Senhor só fala com Moisés? Será que nós também não falamos? Deus não fala através de nós? Vejam que o problema não era Moisés ter casado com aquela mulher. O problema real que emergiu do coração de Arão e de Miriam foi o ciúme, a inveja do que Moisés era, né? Não contente com aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. E vejam que o próprio Deus fala: olha, com Moisés, o relacionamento é esse, eu falo diretamente com ele, né? Quem somos nós para questionarmos o que Deus estabelece dentro da sua soberania, dentro da sua vontade? E percebam que o texto diz que Miriam ficou leprosa. Arão recebeu apenas a reprimenda do Senhor. A gente pode concluir pela fala de Arão, porque nenhuma fala de Miriam é registrada aqui, mas de Arão sim, pedindo que Moisés orasse por Miriam para que ela fosse curada, né? E Moisés ora. O texto nos permite concluir que naquele momento não houve arrependimento por parte de Miriam. Por isso, a lepra, né? A lepra só externalizou o que estava dentro do coração, que além de ter se rebelado contra a vontade do Senhor, permaneceu não arrependido, né? E o texto nos permite dizer que Arão se arrependeu, tanto é que ele se volta para Moisés e pede para ele reconhece, né? Veja, loucamente procedemos e pecamos. E ele ora, pede a Moisés para orar, e Moisés clama. O que nós podemos aprender com isso? Nós não somos, né, diferentes de Miriam. Vejam que este é o relato que tem da desobediência e da rebeldia, tanto dela quanto de Arão. E isso vem de uma mulher que exerceu uma liderança que desde muito cedo serviu ao Senhor, continuou servindo, liderou as mulheres no deserto, liderou as mulheres nesse cântico de louvor, de gratidão após a libertação.
nós podemos olhar para esse registro da vida de Miriam, nesses três momentos, e confrontar o nosso próprio coração. Como é que nós estamos lidando com o que Deus tem colocado nas nossas mãos? Não importa onde, na nossa casa, na igreja, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, certamente Ele tem dado dons e talentos para mim e para você. Certamente Ele tem um chamado para mim e para cada um de vocês. Mas como é que nós estamos lidando com isso? Como é que nós estamos cumprindo o chamado dele para as nossas vidas? Seja como mãe, seja como alguém que ministra a palavra, seja alguém que ministra o louvor, seja alguém que lá no trabalho está levando a mensagem do Senhor. Como é que nós lidamos com isso? Como é que nós cumprimos esse chamado? Conscientes de que, como aquele cântico que nós escutamos no começo, os nossos dons e talentos são deles, e eles só são colocados na nossa mão para que nós o devolvamos para a honra e glória do Senhor no serviço do Reino? Será que nós temos tido esta consciência ou nós temos nos comparado com o outro? Será que assim como Miriam, a gente olha para o outro e fala, mas por que que o outro tem isso e eu não? Ao invés de olhar para o que Deus tem colocado nas nossas mãos e sermos gratas por isso. Vejam que a ausência de contentamento é uma raiz para a inveja, para o ciúme, porque eu não estou contente com aquilo que Deus colocou na minha mão, dentro da sua soberania, dentro da sua vontade, porque é Ele que sabe o que é melhor para mim. Ele não precisa de nenhuma de nós para fazer nada, ele não precisa de ninguém para fazer nada, mas ele nos dá o privilégio de servirmos e ele nos dá instrumentos para isso. Será que nós temos trabalhado com comparação, com rivalidade, com competição? Será que nós temos desejado um lugar que não é o nosso, não é aquele que Deus nos chamou para estar? Será que nós estamos exatamente no lugar para o qual ele nos enviou? Lembra do texto? Ele disse para o povo: Eu te envio Arão, Moisés e Miriam. Eles vão à frente de vocês. Será que o sentimento de inveja tem invadido o nosso coração? Ou é o contentamento que tem nos feito caminhar? Será que nós andamos murmurando pelo que nós não temos? Ou nós temos agradecido pelo que nós temos? O nosso coração, ele é enganoso. A palavra de Deus diz que ele é corrupto, demasiadamente corrupto. E as nossas atitudes, as nossas murmurações, as nossas reclamações, elas demonstram, elas revelam o que está no nosso interior. A nossa boca fala do que está cheio no nosso coração. Se ele está cheio de inveja, ingratidão ou qualquer outro sentimento parecido com esses, eu vou expressar isso, eu vou falar disso e vou agir desta forma. Por conta do nosso coração ser extremamente enganoso, nós temos que colocar diante do Senhor tudo que Ele coloca diante de nós e pedir que Ele sonde o nosso coração, porque muitas vezes Ele nos coloca bênçãos, nos coloca dons, mas a motivação do nosso coração não é a correta. Então, aquilo que era para ser uma bênção passa a ser pecaminoso. E nós precisamos pedir que ele sonde. Nós temos estudado aqui por várias vezes que nem nós sabemos como é de fato o nosso coração. Por isso o salmista diz: sonda o meu coração, Senhor. Sonda, vê se há alguma coisa má no meu coração. Nós precisamos fazer isso todos os dias, constantemente. E nós precisamos entender que nós precisamos cumprir o nosso chamado, ainda que Ele coloque dons, talentos, instrumentos nas nossas mãos, nós precisamos entender que, mesmo assim, nós precisamos cumprir o nosso chamado na dependência do Senhor.
porque só o talento, só a capacitação de nada adianta. Se isso se tornar motivo de orgulho, motivo de colocar a minha pessoa em evidência e não a pessoa de Jesus. Lembram do cântico novamente? Os meus dons e talentos são teus. Os meus bens preciosos são teus. E eu preciso ser refinada no fogo até que a glória do Senhor seja refletida na minha vida. Não é a minha glória, é a glória do Senhor. Quando as pessoas olharem para mim e para vocês, elas precisam ver Jesus sendo refletido e não nós. Vejam que, mesmo havendo desobediência, mesmo havendo rebeldia, Deus chama, Deus confronta, mas Ele não confronta simplesmente para disciplinar sem amor. Ele confronta para disciplinar em amor, visando a restauração. Ele não confronta simplesmente para nos jogar fora. Ele confronta visando a nossa restauração. Ele nos confronta para que o nosso coração reconheça, de fato eu pequei, Senhor. E depois do arrependimento, confessa. Nós temos que confessar o nosso pecado. Então, a confrontação, ela precisa levar ao arrependimento e à confissão de pecados. E automaticamente Deus trabalha na nossa restauração. Ele é misericordioso, mas ele também é justo. E quando nós estudamos os atributos, nós vimos que um atributo não elimina o outro. Como tudo que Deus faz e como se trata da própria essência do Senhor, os atributos, eles coexistem em harmonia no ser de Deus. Então, ele é misericordioso, sim, infinitamente misericordioso. Mas ele também é justo. E ele disciplina, porque ama. Ele disciplinou Miriam porque a amava, tanto a amava que a chamou para fazer parte desse projeto de libertação. E ele ama a mim e a você. E se ele me disciplina, é porque ele me ama. E ele quer me ver sendo aperfeiçoada cada vez mais, para que eu seja parecida mais com Jesus a cada vez mais, para que eu suma, para que eu desapareça e Jesus seja refletido através da minha vida e da sua vida. Ele ama você. Por isso que muitas vezes a disciplina vem quando nós nos afastamos da vontade dele, quando nós pecamos. Mas ele faz isso porque ele ama você. E ele quer ver você sendo aperfeiçoada a cada dia. O registro sobre Miriam nos ensina que, mesmo recebendo dons e talentos do Senhor, nós precisamos reconhecer que são dele. Ele apenas colocou na nossa mão. E nós precisamos submeter esses dons e esses talentos constantemente a Deus, para que eles sejam usados da maneira como agrada ao Senhor, para que eles sejam usados para a honra e glória dele, não para que nós nos destaquemos, não para que nós sejamos vistos. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Redentor. E ele sonda os nossos corações. Nós podemos até fingir que nós não estamos sendo orgulhosas, invejosas, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sonda e ele conhece muito mais do que eu mesmo. E ele vê o que está em desacordo com a vontade dele. Vejam o que diz o salmista, já caminhando para o final. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Veja que nem eu mesmo posso conhecer completamente o meu coração. Eu posso até desconfiar de algumas coisas, mas só o Senhor conhece, de fato, o que vai no nosso coração. Por isso, nós precisamos fazer esta oração. Esses dois versículos do Salmo, na realidade, eles são uma oração, um clamor ao Senhor, para que Ele esteja sondando o nosso coração.
diariamente, provando as nossas vidas e, mais do que isso, nos mostrando o caminho mau, como se fosse por um espelho. Confrontação é isso. É ele sondar e mostrar o caminho mau. E muitas vezes ele usa irmãos, pessoas. Às vezes, pessoas que nem conhecem a sua palavra para nos confrontar, para nos chamar a atenção para algum caminho mau que está no coração. E veja, o salmista não pede apenas para Deus sondar e ver se há algum caminho mau. Ele termina no versículo 24: e guia-me pelo caminho eterno. Então, Deus sempre nos chama para o arrependimento. E uma vez confessado o nosso pecado, Ele nos restaura. A palavra de Deus nos diz isso de capa a capa. Desde Gênesis, quando o pecado entrou, Deus ali, naquele momento, já noticiou qual seria o caminho da restauração. Ele não esperou. Podem olhar lá em Gênesis. A promessa da restauração completa, eterna, da vida eterna, está lá em Gênesis, desde o princípio. Então, nós precisamos analisar o que que nós temos feito com o que Deus coloca nas nossas mãos. Nós estamos devolvendo o que Ele coloca em adoração e serviço a Ele? Ou nós estamos usando para o nosso próprio benefício? Nós estamos murmurando e comparando o que ele coloca na minha mão, com a mão, na mão da minha irmã, com o que ele coloca na mão da minha irmã? Ou eu estou aqui, grata pelo que ele tem colocado na minha mão e devolvendo em adoração e serviço? Porque vejam, se eu estiver preocupada comparando com o que ele coloca na mão da minha outra irmã, eu não vou cumprir o chamado dele. Eu não vou sair do lugar, eu não vou obedecer. Então, mais do que começar bem, nós precisamos terminar bem. Miriam começou muito bem, mas ela deixou que a inveja causasse esse momento triste na vida dela. Nós precisamos, a cada dia, conhecer na palavra de Deus a vontade dele para as nossas vidas. Naquela época, nós tínhamos os profetas, que revelavam a vontade de Deus para o povo. Hoje, nós temos a palavra completa. Então, a vontade do Senhor, ela é revelada para nós através da Bíblia. Mas nós precisamos conhecer. E conhecer cada vez mais. É uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, nós precisamos conhecer essa palavra diariamente. Nós precisamos estudar. Eu disse no estudo passado, não basta eu ticar uma planilha de leitura anual, não basta eu dizer, eu já li tantas vezes, eu preciso conhecer a palavra de Deus, e conhecer não é apenas intelectualmente, é conhecer, saber o que ele diz na palavra dele e praticar essa palavra diariamente e cada vez mais. Essa busca é diária, e mais do que diária, ela tem que ser constante. Nós temos que pedir discernimento para que Ele nos revele onde o Senhor nos quer. Isso que o Senhor está colocando na minha mão é para servi-lo, ou eu estou buscando aquilo que não é para eu fazer? Tem muita gente fazendo o que não, Deus não chamou para fazer. E nós precisamos tomar cuidado para não sermos essa pessoa, porque Ele vai abençoar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Ele vai abençoar. Ele só quer a nossa disposição e esse discernimento. É isso, Senhor? O seu chamado é esse? Fique despreocupada, porque se você tiver o discernimento e a convicção de que o seu chamado é um determinado chamado, Deus vai fazer o resto, todo o resto, e vai abençoar, e vai fazer prosperar onde você colocar os seus pés, cumprindo esse chamado. Não se esquecendo
Nós não podemos nos esquecer que, mesmo com todo o arsenal de dons e talentos que Ele possa colocar na nossa mão, ainda assim é na dependência dEle. É só na dependência dEle. E nós precisamos ter humildade para nós bem cumprirmos o propósito dEle para as nossas vidas. E nós temos o exemplo maior que foi Jesus. Ele nos deixou esse exemplo. Ele veio para servir, sendo o próprio Deus. Ele veio como um homem. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não usurpou o ser igual a Deus, enquanto ele caminhou como homem aqui. E esse exemplo de humildade, ele nos deixou. Que cada uma de nós possamos buscar na palavra a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos buscar na palavra qual é o chamado dele para as nossas vidas. Que nós possamos orar, que nós possamos jejuar, que nós possamos nos prostrar aos pés do Senhor Jesus e pedir: Senhor, mostra o que o Senhor quer de mim. Basta nós nos colocarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero obedecer. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero obedecer a tua vontade para a minha vida. Não há lugar melhor do que o centro da vontade das nossas vidas. Virão dificuldades? Virão. Com isso, eu não estou dizendo que nós vamos ter uma vida cor-de-rosa. Não, Jesus disse: nós teremos aflições. Mas como nós vimos no estudo passado, Ele pode não me tirar da fornalha, mas Ele vai estar lá comigo. Ele pode me deixar no deserto um tempo, porque o deserto não é o nosso lugar, é só de passagem. Mas é com um propósito, mas Ele vai estar lá. Ele pode me colocar no mar revolto, mas Ele vai estar lá comigo. Porque Ele é o que acalma o mar. Ele é o que manda o vento parar. Ele mandou até o tempo, o sol parar. Ele continua sendo esse mesmo Deus. Então, que nós possamos, a cada dia, buscar a presença do Senhor nas nossas vidas. Buscar conhecer cada vez mais esse Deus. E nós só conseguimos isso estudando a Sua palavra, orando, sem cessar. Que Deus abençoe cada um de vocês.